Primeira coisa sobre essa tarifação do Trump. Nós, brasileiros, não compreendemos, a maioria de nós que falamos na internet um monte de coisas, nós não entendemos os funcionamentos, né, dessas situações. A gente se arrisca em falar algumas coisas, mas de fato há pessoas especialistas nesses assuntos, né? O problema é que você não tem especialistas falando a respeito, tintim por tintim, de tudo o que acontece no Brasil, ou o que vai acontecer e o que pode ser feito, né? Em relação a essa tarifa de 50%. Mas como que eu penso, como que eu raciocino sobre essa situação? Se for uma jogada do Trump, se o Trump estiver fazendo isso em específico com o Brasil, com a finalidade de ter uma retaliação na mesma altura, então ele já é um jogo de queda de braço, que ele quer que tenha essa queda de braço, né? Para que aquela guerra econômica realmente venha a uma tentativa de humilhar o país. Então a gente tem que ter muita cautela muito importante. O cara taxou em 50%, tá? E ele também está nos bastidores jurídicos tentando justificar, mostrando que o Brasil teve algumas malandragens nos acordos comerciais durante muitos anos, né? Então ele está tentando na justiça mostrar o motivo dessas tarifas e possivelmente pode tentar mais coisas mais à frente, né? E também já sabemos que tem olho nas nossas terras raras, né? Os materiais preciosos aqui da nossa terra, como ele tem em outros países também, tipo, já mandando o papo de ferir soberania, né? Só que o que acontece? O que isso pode acontecer de bom para o Brasil? De o Brasil despertar para as questões de criação das refinarias, né, de petróleo, começar. Eu lembro que o Lula tinha comprado uma refinaria da China, né? E o Brasil tem que começar a sair um pouco das dependências, né? Pô, refinaria de óleo de soja, refinaria, no caso, do petróleo que eu falei em primeiro, né? Que é a que ele comprou da China. Ele comprou uma plataforma chinesa de petróleo, né? Então o Brasil precisa dessa industrialização. Então isso daí é um start para o Brasil começar também a fazer a exploração das nossas terras, acelerar os processos de exploração, né? Porque a gente tem ali as nossas áreas de mata que podem ser exploradas desde que existam, né, leis de proteções. E isso vai ser até bom porque vai evitar de que tenham os saqueadores que andam roubando as nossas matas, né? E anos roubando e exterminando as nossas florestas. E o Brasil não tem ganhado nada com isso. Então, tipo assim, de um lado existe um grupo de pessoas que quer liberar esse desmatamento por conta, assim, com leis injustas, para que seja feita de qualquer forma, para que continuem explorando, para que possam explorar ainda mais, né, as nossas madeiras. Não falo nem do ouro, né, mas falo mais das madeiras, que são as coisas mais preciosas ali da Amazônia. Mas temos muitas coisas ali para ser exploradas, né, em relação a desenvolvimento científico, né, amostras de plantas, né, de sementes que só tem no nosso território, né? Então, esse tipo de exploração que a China faz, a China está revirando o seu país em busca de riquezas, né? E o Brasil pode fazer isso desde que existam leis fortes para proteger as reservas indígenas, para proteger os leitos dos rios, né? Para que não seja feito as coisas de qualquer maneira, porque está largado lá, né? Está praticamente não abandonado totalmente, mas tem áreas que, se você consegue colocar um maquinário para tirar ouro, é porque está abandonado praticamente, né? Mas ali tem a repreensão, né? Eles apreendem os materiais dos garimpeiros, destroem,
Mas mesmo assim sempre estão colocando, se estão colocando sempre é porque realmente é um lugar difícil de monitorar, ou alguém não tá fazendo o seu trabalho, não tem um grupamento do tamanho necessário para poder tomar conta de toda aquela floresta, né? Você tem drones, você tem uma série de tecnologias que poderiam estar ali fazendo colhendo todas essas informações, mas pouco se sabe. As nossas matas ficam lá abandonadas e uma vez ou outra a gente tem uma matéria de reportagem e quando chega a noticiar já aconteceu um monte de tragédia lá. Então, explorar a terra com sabedoria para gerar trabalho, gerar tecnologia, né? Desenvolvimento de novos medicamentos, com parceria com outros países. Então a gente só não pode... O problema é que nos trâmites políticos, quando vão se negociar essas questões, tem políticos que não querem essa exploração de forma correta. Eles querem fazer de qualquer maneira porque querem se beneficiar. Eles têm gente por trás querendo muito ter essas leis de posse com eles para eles poder fazer o que querem, né? Infelizmente existem aqui no nosso país políticos que estão tratando dos interesses de empresários de outros países ainda, nem só do Brasil, né? Enquanto não tiver essa política realmente com leis mais justas, com medidas mais justas, não vai desenvolver nada nesse país. Isso daí, quando você vai ver as aprovações de tudo que é feito nesse país, sempre tem umas medidas ali incutidas que são para prejudicar, né? Se vão falar de plantio, aí vem ali escondido um agrotóxico cancerígeno, quase que não sai aqui, cancerígeno, escondido naquelas numerações. Quando você vai pesquisar do que se trata o documento, se trata de uma coisa química, uma coisa que causa câncer, que é proibido, né? Então o nosso país ainda tem esse tipo de situação, porque vai se aprovar os nossos representantes na política, muitos deles são sujos, infelizmente. E isso atrasa muito o nosso país, porque se você tem gente fazendo isso, são pessoas que estão lutando contra o próprio país, né? Então a gente já tem as nossas batalhas internas para resolver. E aí como é que a gente chega a industrializar esse país aqui de uma forma a não ter que pagar um preço de óleo de soja caríssimo, né? Sendo que a soja, o Brasil produz bem, o suco de laranja, né? Por que a gente paga tão caro por essas coisas? Primeiro também tem a questão do imposto federal, que para se reter um pouco dessa matéria-prima da soja aqui no Brasil, se libera do imposto federal algumas empresas. E aí há descumprimentos, às vezes, das empresas que não fazem o seu papel, né? Infelizmente, nós brasileiros comuns não entendemos muitas das coisas que acontecem ao redor da nossa nação, né? E a gente precisa, aos pouquinhos, estudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para a gente poder compreender o que pode ser feito, né? E o problema é quando se entende que pode ser feito, qual o poder que se tem para fazer. Então o povo talvez nunca vai conseguir entender isso, né? Mesmo nessa era da informação, existem muitas desinformações. Então é muito difícil para a gente pensar até mesmo no que está acontecendo em relação aos Estados Unidos com o mundo todo, né? Todas essas taxações. É muito difícil, porque a gente não sabe de fato quem está falando a verdade para nós, né? Porque aparecem um monte de pessoas na internet que às vezes têm alguns viés ideológicos, partidários, que podem estar trazendo informações erradas. E aí como é que a gente vai saber que não é uma informação certa?